Um grande abraço para você que está ligado aqui na Gol! O assunto é a Série B do Campeonato Brasileiro, reta final, faltando 3 rodadas para o fim do campeonato. A gente já trouxe esse tipo de vídeo na rodada anterior e agora a gente vai continuar analisando a perspectiva de cada uma das 20 equipes da Série B para saber qual a chance matemática de cada uma delas para atingirem seus objetivos, seja o objetivo de subir para a Série A ou o objetivo de permanecer na Série B, escapando da terceira divisão. Então vai deixando o seu like aí, se inscreva nesse canal e vamos falar das chances de cada uma das equipes e o que cada uma delas precisa fazer para conquistar finalmente o seu objetivo. Aqui do lado você já está vendo a classificação da Série B, com Vitória, Criciúma, Juventude e Atlético Goianiense no G4 e na parte de baixo Ponte Preta, Chape, Londrina e ABC. Então vamos começar primeiro falando da pontuação necessária que cada uma das equipes vai precisar, começando falando do acesso para a Série A. Primeiro 67, quem conseguir chegar a 67 pontos atinge 100% de chance de chegar na Série A, ou seja, garante o acesso para a primeira divisão. Quem chegar a 66 pontos está muito perto, 99% na Série A. 65 pontos, 90%. Quem chegar a 64, 60%. Quem fizer 63 tem 30% apenas. Da rodada anterior para essa, nenhuma mudança, nenhuma alteração, continua tudo igual. Até porque a maioria das equipes conseguiram vencer seus jogos e tal, cumpriram seus objetivos, então a pontuação acaba por não mexer na Série A. Em relação à queda para a Série C, para evitar o rebaixamento, houve uma mudança sim. 43 continua sendo a pontuação de 100% de garantia na Série B, mas 42 pontos, que antes era 99%, agora é 99,9%. É praticamente, aí é assegurado matematicamente, né? 99,9%. Só um milagre, não daria para escapar com 42. 41 também subiu, era antes de 97, agora 99,5%. 40 pontos, antes era 90%, agora é 95%. E quem fizer 39, que antes dava 57%, agora 70% de chances de permanecer na Série B, ou seja, até com 39 vai ser possível escapar. E essa pontuação, essa exigência de pontuação foi um pouco reduzida por conta dos tropeços, né? Ituano, Ponte Preta, Sampaio Corrêa e Chapecoense voltaram a perderam de novo na rodada anterior, então isso dá uma rebaixada na necessidade de pontos para escapar, por isso que todas as pontuações subiram aí as suas garantias para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Então vamos começar, vamos falar da perspectiva de título para o Vitória, que antes tinha 87,7% de chances de título, agora tem 89%, subiu a sua perspectiva de acesso. Vitória que lidera 6 pontos à frente do segundo colocado e está a 7 pontos à frente do quinto, faltando 3 rodadas para o fim, joga com o Novo Horizontino fora, com o Sport em casa e com a Chapecoense fora de casa. O Vitória vai precisar de 4 pontos. Com 4 pontos ele garante, porque chega a 70 e nenhuma outra equipe pode atingir 70 pontos. Criciúma, Juventude, Atlético Goianiense só fazem 69 e o Sport só faz 68. Então com 70 o Sport está garantido, e isso que ele precisa fazer só dependendo das suas forças, né? Sem contar o tropeço dos adversários, que provavelmente esses tropeços vão acontecer. Muito provável com 3 pontos chegaria a 69, com 3 ou 2, né? Com 3 ele chegaria a 69. E aí você tem o Criciúma, que poderia chegar a 69, que seria o único time capaz de ameaçar o título do Vitória, caso ele faça 3 pontos, porque o Criciúma tem proporcionalmente o mesmo número de vitórias, ou seja, o Vitória terminando com 4 e o Criciúma fazendo os 9, os dois terminariam com o mesmo número de vitórias, 21 vitórias, e aí seria no saldo. Hoje o saldo do Vitória é 19, o saldo do Criciúma é 11, uma diferença de 8. Como a gente está imaginando que o Criciúma vai ganhar 3 jogos e o Vitória faria 3 pontos, seria possível sim tirar essa diferença no saldo com 3 vitórias, imaginando que o Vitória perderia 2, enfim. E se o Vitória chegar a 3 pontos fazendo 3 empates, aí o Criciúma vai levar vantagem no caso de 3 vitórias. Então em 3 pontos é muito provável o título do Criciúma, mas não é totalmente certo. E com 2,68 ele só vai precisar que o Criciúma não vença todos os jogos, que o Juventude não vença todos e que o Atlético Goianiense não vença todos, cada um aí tendo que ter pelo menos um empate. E com 68 ele garante que o Sport não chega mais nele. Com 1 ponto tem uma chance também, 67, mas aí ele precisa secar mais equipes. Ele precisa que o Criciúma pode até fazer 67, mas não poderia conseguir reduzir esse saldo aí, ou então o Juventude teria que fazer 7, o Atlético 7, esses não chegam no número de vitórias do Vitória, então tá tranquilo.
e o Sport não poderia vencer os 3 jogos também. Isso se o Vitória fizer um ponto só. Mesmo assim, é uma grande chance também. E é possível com 0, perdendo todos os jogos e torcendo para que as outras equipes não consigam pontuações boas aí nessa reta final, que o Criciúma não vença os 3 ou faça 7 pontos, o mesmo para o Juventude, para o Atlético Goianiense, que o Sport não vença todos, enfim, que o Novo Horizontino também. Aí, se o Vitória não fizer ponto nenhum, o Novo Horizontino passa a ser uma ameaça também. A chance é muito grande. Vamos para o acesso. 99,99, né? Essa chance matemática de acesso, ela permaneceu igual para o Vitória. Ele precisa de um ponto, mas é muito certo mesmo que ele perca todos os 3 jogos daqui até o fim, Novo Horizontino, Sport e Chapecoense, mesmo que ele perca todos os jogos, é muito provável que ele suba para a Série A. Então, Vitória aí, a depender até do resultado dos outros para subir de divisão, Vitória vai estar na Série A depois de 6 anos, né? A última vez que disputou foi em 2018. A gente passa para o Criciúma, que tinha 0,7% de chance de título e agora tem 1,4%. Dobrou a sua perspectiva de título com 1,4%. Ele enfrenta o Guarani fora de casa, em casa pega o Botafogo e fora o Novo Horizontino. Ele tem alguma chance com 9 pontos. Fazendo 9 pontos, ganhando os 3 jogos, ele vai precisar que o Vitória empate seus 3 jogos, fazendo 3 pontos. Já serve. Se o Vitória vencer um jogo e perder 2, aí o Criciúma vai precisar tirar aquele saldo, aquela diferença no saldo que a gente comentou. Hoje essa diferença é de 8. Mas imaginando que o Vitória vai perder 2 jogos e o Criciúma vai vencer 3, é possível se tirar essa diferença no saldo também. Então ele teria alguma chance com 9, porque precisaria secar bastante a Vitória. E só no milagre com 7 pontos, porque com 7 ele chegaria a 67, ele teria que não só secar o Vitória, para que o Vitória só fizesse 1 ponto, como ele teria que secar também os times que estão abaixo. O Juventude não poderia ganhar os 3 jogos, o Atlético Goianiense não poderia ganhar os 3 jogos, e nem o Sport também ganhar 3 jogos. E com 6 pontos ele faria 66, ele teria que torcer para que o Vitória perca todos os jogos, e aí ele ainda ia ter que tirar isso aí no saldo de gols. É bem difícil, bem complicado para o Criciúma a questão do título, mas me parece que a situação do Criciúma é muito mais voltada pro acesso, né? E é isso que a gente vai ver agora. 46,4, depois da rodada anterior subiu essa chance, foi para 59,6. O Criciúma enfrentando o Guarani fora, Botafogo em casa, Novo Horizontino fora, ele garante com 7 pontos, conseguindo aí 2 vitórias, talvez contra o Botafogo, o Guarani, empatando com o Novo Horizontino, ele sobe. Quase certo com 6 ou 5 pontos, fazendo 2 vitórias ou, sei lá, empatando com o Guarani, empatando com o Novo Horizontino e ganhando do Botafogo, muito provável que o Criciúma suba também de divisão com 6 ou com 5. E alguma chance com 4 pontos ele terminaria com 64, mas é bom destacar que o Criciúma ele tem um número de vitórias acentuado, então no desempate o Criciúma sempre vai levar vantagem. Você repara que ele tem 60 pontos, igual o Juventude e o Atlético, e está na frente dos dois. Tem uma vitória a mais que o Juventude e 2 a mais que o Atlético Goianiense. Então, no desempate, o Criciúma é muito forte. Então, a chance do Criciúma conseguir se classificar para a Série A com 64 também é uma boa possibilidade. Não é certo, longe de ser certo, mas é alguma possibilidade. Título para o Juventude era 1%, subiu para 2,6%. O Juventude venceu o Ituano, né? Eu ia falar ABC, mas não, ele venceu o Ituano por 2-1 com um gol no finzinho. Está com 2,6% de chances de título. Ele enfrentou o ABC fora, a Ponte em casa e o Ceará fora. Com certeza a melhor tabela daqui até o final para a Série B, desses times que lutam pelo acesso para a Série A. Uma tabela bem viável. Ele tem alguma chance com 9 pontos. Chegando a 69, ele precisa torcer para que o Vitória faça apenas 2 pontos ou que faça 3, desde que seja com 3 empates. Porque aí o Juventude pode tentar tirar no saldo, a distância é maior. É uma distância, o Vitória tem 19 no saldo, o Juventude tem saldo 9, então tem um gap aí de 10 que não é fácil tirar, mas ele vai precisar aí de 9 pontos e torcer para que o Vitória faça ou 3, mas a melhor situação é que faça 2, e aí o Criciúma não pode vencer os 3 jogos. O Atlético Goianiense tudo bem, aí pode vencer, sem problema. E só no milagre com 7. Chegaria a 67, precisa que o Vitória não vença nenhum jogo, precisa que o Vitória não faça nenhum ponto, que o Criciúma faça menos de 7, que o Atlético Goianiense não vença os 3 jogos e que o Sport não vença os 3 jogos também. O Sport passaria a ser uma ameaça para o Juventude nesse caso. Chance de acesso era de 49,1, passou para 69,8, a chance aumentou do Juventude. Se chegar a 67, ele se garante, chega na Série A do ano que vem e tem grandes chances aí de fazer 7 pontos. Pega o ABC e a Ponte, por exemplo, na sequência, ABC fora e a Ponte em casa, grandes chances, e aí eventualmente empata com o Ceará na última rodada e se garante na Série A do Campeonato Brasileiro. Quase certo com 6 ou 5 pontos,
conseguindo aí 2 vitórias, ele vai estar muito próximo, chegando aos 66, muito difícil ser eliminado, ficar de fora da Série A, marcando 66, com 5 a mesma coisa, alguma chance com 4, mas aí a chance dele com 64 é menor do que a do Criciúma, por exemplo, que a gente falou agora há pouco, o Juventude tem uma vitória a menos, então é um desempate enfraquecido que o Juventude tem. Isso não significa que não seja possível, ele tem alguma chance com 4 pontos sim, até porque algumas equipes podem tropeçar mais do que o esperado e essa pontuação talvez diminua até o fim do campeonato. Então vamos lá, Atlético Goianiense tinha 1,2% de chances de título até a rodada anterior, passou para 1,4%, embora ele não tenha vencido o jogo dele em casa contra o Novo Horizontino, né? Ele encerra aí, tem 2 jogos fora, em sequência, contra Sport e Mirassol, e joga em casa contra o Guarani. 3 duelos diretos, 3 duelos difíceis, pode ser que o Guarani chegue na última rodada sem perspectiva de acesso, talvez se torne um jogo tranquilo para o Dragão, mas Sport e Mirassol com certeza jogos duríssimos. Ele tem alguma chance com 9 pontos de título, para chegar a 69 precisa que o Vitória não faça 3 pontos, tem que fazer 2 ou 1 ou 0, que o Criciúma faça 7 no máximo, o Atlético Goianiense no máximo 7, e aí ele ganha o campeonato com seus 9 pontos. Quase impossível com 7, chegar a 67, precisaria que o Vitória perdesse todos os 3 jogos, que o Criciúma só fizesse 6, o Atlético Goianiense só fizesse 6 pontos também, e que o Sport não ganhasse os 3 jogos. Então a situação do Atlético em relação ao título muito difícil, em relação ao acesso não, era de 47,5% para subir, agora nessa rodada 45,5% de chances de acesso a 3 rodadas do fim. Ele garante com 7 pontos, não é fácil fazer 7 pontos com essa tabela, de maneira nenhuma, muito provável com 6 ou 5, consegue fazer 6 pontos 66, é aquilo que a gente já falou dessa pontuação, que está na casa aí de 99,9% de garantir o acesso, você tem 5 pontos, que também é 99%, então é bem alto, realmente com 5, e algumas chances com 4. Mas para o Atlético, a chance dele com 64 de subir é menor do que a de Criciúma e Juventude. Os dois têm mais vitórias do que o Atlético Goianiense. Então, para o Atlético, se der um empate aí em pontos na reta final, ele tem tudo para levar uma desvantagem. Então, 64 já fica bem perigoso para o Atlético, mas é possível se classificar a depender dessa redução da necessidade de pontos nas rodadas finais. Vamos aguardar para ver. Chance de título para o Sport tinha 8,7, agora 4,9. Deu uma despencada aí. Eu imagino que essa chance mais alta do Sport em relação a outros times, mesmo ele estando mais atrás, fora inclusive do G4, são os 2 jogos em casa e o confronto direto, que é fora, mas é um confronto direto. Se ele consegue vencer o Vitória, ele garante que o Vitória marca 0 ponto nessa rodada, e isso vai ser importante. E tem outros 2 jogos em casa, Atlético Goianiense e Sampaio Corrêa. Então, se ele consegue fazer 9 pontos, ele termina com 68. É muito difícil ter chance de título, porque ele precisaria que o Sport só fizesse 1 ponto. Se o Sport fizer 2, o Sport está fora. Mas, como ele joga com vitória, ele pelo menos garante que, em caso de vitória, que o Vitória vai marcar nenhum ponto nesse confronto, se ele conseguir vencer. E aí vão sobrar 2 jogos para o Vitória, e ele não vai poder fazer mais do que 1. E aí ele precisa que o Criciúma não faça 9 pontos, nem o Juventude, nem o Atlético Goianiense, e aí ele vai ser campeão dessa forma. As chances de acesso do Sport, 76,9%, caiu depois da derrota para o Mirassol, veio para 58,9%. Se o Sport vencer os 3 jogos, a gente crava que ele garante com 68, é garantido com 68, que até porque ele, ganhando do Atlético Goianiense, ele superaria o Atlético Goianiense, então ele já garantiria que ia permanecer na frente. Muito provável com 7 ou 6 pontos, com 7 pontos ele terminaria com 66, 99,9% de chance de acesso, então tem uma grande chance. Também 6 pontos, chegando a 66, 99% de chance de acesso, muito provável, e algumas chances com 5 pontos. Sei lá, empata com o Atlético Goianiense, empata com o Sampaio Corrêa, ganha do Vitória, ou qualquer outra lógica, ganha do Sampaio e empata os outros 2, faz 5 pontos, ele ainda tem uma chance, e no desempate o Sport leva uma certa vantagem em relação ao Atlético Goianiense, por exemplo. Ele tem o mesmo número de vitórias do Atlético Goianiense, então a tendência é que ele leve uma vantagem em caso de empate, né? Ele tem 1 ponto a menos, ele tem essa vantagem aí no desempate, no confronto de desempate. A gente vai agora para o Novo Horizontino, 0,3% de chances de acesso, subiu para 0,7% de chances de título. Bom, enfrenta o Vitória em casa, tem esse confronto direto, se a gente imaginar o Novo Horizontino na briga do título, né? O Londrina fora e o Criciúma em casa. Só no milagre com 9 pontos,
fazendo 66, ele só precisa que o Vitória perca todos os jogos, porque no saldo ele vai ter todas as condições de passar. Ele tem um saldo, o saldo do Novo Horizontino, só dando uma olhada aqui rápida, é um saldo de 16, o saldo de Vitória é 19. Então, se a gente está imaginando o Novo Horizontino ganhando os 3 e o Vitória perdendo os 3, o Novo Horizontino vai superar o Vitória no saldo. Então, o Novo Horizontino precisa de 3 vitórias e que o Vitória perca todos os jogos. O Novo Horizontino tem a chance de enfrentar o próprio Vitória. Então, ele tem essa chance aí, mas aí vai precisar que o Criciúma não faça 6 pontos, que o Juventude não faça 7, que o Atlético Goianiense não faça 7 e que o Sport não ganhe todos. É uma missão quase impossível do Novo Horizontino. Com 40,6% ele tinha na rodada anterior, caiu para 37%. O Novo Horizontino empatou na rodada anterior com o Atlético Goianiense. Bom, quase certo com 9 pontos, chegaria a 66, teria 99,9% de acesso, de chance de acesso, né? Algumas chances com 7 pontos, que daria 64 pontos com 64. O Novo Horizontino, eu acredito que no caso do Novo Horizontino é quase certo também, porque ele tem um ótimo critério de desempate das vitórias. Então, com 7 pontos ele terminaria o Campeonato Brasileiro com 19 vitórias, que é um número muito alto para essa pontuação que ele terminaria. Então, muito provavelmente, em caso de alguns empates ali, ele levaria melhor nesse empate possível de pontos. Então, com 7 pontos, o Novo Horizontino ainda tem uma chance legal. E difícil com 6 pontos, porque aí ele faria 63, e aí já é bem mais complicado, é uma pontuação com a chance um pouco menor, mas também é possível a depender do resultado dos demais. Vamos lá, então passando para o Mirassol, que tinha 6,4% de chance de acesso e subiu para 13,1% depois da vitória contra o Sport. O Mirassol enfrenta o Ceará fora de casa, o Atlético Goianiense em casa, confronto direto, e joga com o Tombense fora. Quase certo com 9 pontos. Se o Mirassol consegue vencer os 3 jogos, ele termina com 66 e aí ele tem 99,9% de chances de garantir o acesso. Então ele bota a mão na vaga, muito provavelmente vai acabar ultrapassando aí, por exemplo, se ele vence o Atlético Goianiense nesse momento, com a classificação desse momento, ele ultrapassaria o Atlético. Então isso ele já ganha uma posição garantida fazendo 9. E algumas chances com 7 pontos. Ele chegaria a 64 e aí teria que ver no desempate. O Mirassol não é tão forte no critério de desempate como o Novo Horizontino. Ele tem aí uma vitória a menos em relação ao seu adversário, que é o Novo Horizontino, mas não é um critério tão ruim assim. É só um abaixo do Novo Horizontino em relação ao Juventude, proporcionalmente seria a mesma coisa. Vamos lá, vamos passar então, e difícil com 6 pontos, muito complicado, porque ele terminaria com 63, é o que a gente falou do Novo Horizontino, essa é uma pontuação que pode rolar, pode acontecer, mas não é o mais provável. Vamos lá com o Guarani, que joga com o Criciúma em casa, ABC em casa, 2 jogos seguidos em casa e fora com o Atlético Goianiense. O problema do Juventude não é nem o que ele precisa fazer, é o que ele vem jogando e o quanto de confiança ele está inspirando. O Guarani não vem jogando muito bem. 23,9 era a chance na rodada anterior, com um empate com o Londrina, empatou com o penúltimo colocado, caiu para 8,9. Ele tem uma boa possibilidade com 9 pontos, chegaria a 65, eu teria 99% de chance se ele conseguir ganhar esses 3 jogos. Complicado e muito difícil com 7, porque aí terminaria com 63, é o que a gente acabou de explicar. Pode ser que essa pontuação dê vaga, mas não é o mais provável nesse momento, é aguardar para ver. Vamos passar adiante. Vila Nova tinha 9,1% de chance de classificação, agora tem 7,1% de chances, só empatou com Vitória. Ele já estava um pouco para trás, precisava arrancar e continua tendo que fazer a mesma coisa, que é ganhar os 3 últimos jogos. Joga com Londrina em casa, Ceará em casa e ABC fora. Uma das tabelas mais viáveis de todas, só talvez ali junto com o Juventude, né? As 2 tabelas mais viáveis. Pena que o Vila Nova está um pouco para trás com 55 pontos. Ele precisa ganhar todos os jogos para terminar com 64, terminando com 64 e 18 vitórias. Ele também não tem esse critério de desempate assim tão forte, né? Ele tem muitos empates no campeonato. Então ele vai ter dificuldade mesmo com 64. Mas chegando a 64, ele está muito na briga. Para chegar a 64, tem que ganhar os 3 jogos, alguma chance ele vai ter. Bom, aqui agora a gente chega no CRB, tinha 0,2% de chance de subir, agora tem 0,1%, mesmo vencendo o jogo dele com a Chape. O CRB ficou muito para trás, tem 53 pontos, ele joga com o Avaí fora, Tombense em casa, Avaí fora. Quase impossível, mesmo com 9 pontos. 9 pontos ele chegaria a 62, 62 é uma pontuação que está abaixo da casa dos 10% de chances de classificação. Então, mesmo que ele ganhe os 3 jogos, ele vai ter menos de 10% de chances de jogar a Série A no ano que vem. A situação do CRB enfim,
tá condenado aí a permanecer na Série B. Jogar a Série B é muito bom, tem muita gente lutando por isso e a gente vai começar a ver já já. O Ceará, 100% garantido na Série B, ele joga com o Mirassol em casa, Vila Nova fora, Juventude em casa. O CRB está garantido na Série B com 47 pontos, a pontuação máxima que ele consegue fazer é 56, então não tem chance nenhuma mais de garantir de conquistar o acesso, né? Assim como o Botafogo de Ribeirão Preto, que joga com o Chapecoense fora, o Criciúma fora e o Londrina em casa, 47 pontos para o Botafogo. Agora a gente entra na luta para não cair, começando pelo Avaí, que tinha 1,6% de chance de cair, agora melhorou a sua situação, por isso setinha para cima, 0,01, é só na filigrana matemática mesmo, a questão do Avaí. Ele garante com 1 ponto, mas na nossa percepção, mesmo se ele perder os 3 jogos, ele vai continuar na Série B, até pelo aproveitamento de Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Ituano, Chapecoense, que praticamente só perdem, né? Em todas as rodadas, não conseguem aumentar. E exatamente por isso, por esse desempenho muito ruim dessas equipes, a pontuação ela vem caindo, a projeção de rebaixamento ela vem caindo, ela vem numa decadência, numa curva decrescente. Então o Avaí com 42, mesmo que é essa pontuação que ele já tem, ele vai escapar. A gente chega agora no Tombense, que tinha 40,9% de chance de cair, venceu fora de casa o Sampaio Corrêa por 2-1 e melhorou a sua situação, diminuindo a sua porcentagem para cair, 6,9%. Joga com a Ponte Preta em casa, CRB fora, Mirassol em casa, tem esse confronto direto com a Ponte. Em caso de vitória, vai estar livre, no nosso entendimento, chegando a 40 pontos. Ele garante mesmo matematicamente fazendo 5 pontos, é quase certo com 4 e boa chance com 3 ou com 2. Na nossa percepção, 40 pontos vai ser suficiente para escapar pelo rendimento que Ituano, Sampaio Corrêa, Ponte Preta e Chapecoense têm demonstrado. Então, com 40, o Tombense vence o jogo com a Ponte Preta, a gente já vai considerar o Tombense bem tranquilo nessa briga aí contra o rebaixamento. Bom, vamos lá, 7,4 era a chance do Ituano de ser rebaixado até a rodada anterior e essa chance aumentou, ou melhor, diminuiu, melhorando a situação do Ituano, foi para 6,4% de chances. Enfrenta o Sampaio Corrêa em casa, Chapecoense em casa e o Avaí fora de casa. Garante com 5 pontos, chegando a 42, que é a pontuação do Avaí hoje. Quase certo com 4 pontos, chegando a 41 e boa chance com 3 pontos ou até 2 pontos. 2 pontos daria 39. A gente viu lá no início do vídeo que a perspectiva para 39 pontos ela aumentou. Antes ela estava ali na casa dos 30% e ela já passa da casa dos 50%. Então a perspectiva é que mesmo fazendo 2 pontos, talvez dê sim para escapar. Não é algo tão impossível de acontecer. 63, ou melhor, 39, que era na casa, só corrigindo, 39 era 57% de chances de cair. E agora, com 39, você tem 70% de chance de permanecer. Você tinha 57% de chance de permanecer na rodada anterior e agora você tem 70%, ou seja, a gente percebe como a perspectiva da necessidade da pontuação final, ela está caindo a cada semana. Então, por isso que a gente coloca o Ituano com uma chance razoável, mesmo fazendo 2 pontos. Vamos passar então para o Sampaio Corrêa, que tinha 29% de chance de cair e agora tem 42,3%. Aumentou a chance do Sampaio Corrêa ser rebaixado, piorando a situação, por isso a setinha para baixo. Ele joga com o Ituano fora, com o Avaí em casa, com o Sport fora. Garante com 6 pontos, ganhando os 2 jogos aí, ele chega a 42, a pontuação do Avaí, que é o que a gente acredita que garante. Quase certo com 5 pontos, chegaria a 41, tem grande chance. Acredito que se o Sampaio consegue fazer 5, ele escapa. Boas chances com 4 ou 3 pontos. Se o Sampaio consegue ganhar um jogo, sinceramente, ele fica muito perto de escapar. Porque é difícil imaginar Ituano, Sampaio, Ponte e Chapecoense, os 4 conseguindo pontuar além de 3 pontos, pelo que eles têm feito nas últimas 10, enfim, rodadas, na verdade o campeonato inteiro, né? Difícil imaginar. Então com 3 pontos talvez dê para o Sampaio. A gente passa para a Ponte Preta, que tinha 51,8% de chance de cair depois da derrota em casa. Uma derrota em casa faz muita diferença nesse cálculo. Essa chance matemática foi para 75,6% da Ponte ser rebaixada. Ela encerra com Tombense fora, Juventude em casa, CRB fora. Garante com 7 pontos. Se conseguir fazer 7, é muito difícil imaginar a Ponte fazendo 7 pontos, né, para chegar a 42. Difícil. Mas ela não vai precisar disso para escapar. Ela vai precisar provavelmente de menos. Quase certo com 6 pontos. Chegando a 41, boa chance chegando a 40, fazendo 5 pontos, 2 empates e 1 vitória, e alguma chance com 4, vencendo um dos jogos e empatando o outro para terminar com 39, a gente já está dando 39 com 70% de chance de permanecer,
talvez seja uma pontuação mais viável para essas equipes que têm muita dificuldade de ganhar. É o caso da Ponte Preta. Esperar para ver. Chapecoense tinha 69,2% e a chance dela cair, caiu. 68,9%, melhorando um pouco a situação da Chapecoense. E por que melhorou? Apesar dela ter perdido para o CRB, foi um jogo fora, enquanto alguns adversários diretos, Sampaio Corrêa e Ponte Preta, perderam jogos em casa. Ou seja, a Chape tem 2 jogos em casa nas últimas 3 rodadas, enquanto Ponte e Sampaio tem 2 fora. Então, isso está sendo considerado como uma leve vantagem que melhorou um pouquinho a situação da Chape, não muito, mas melhorou um pouquinho. Garante com 9 pontos. Se ganhar os 3 jogos, joga com o Botafogo em casa, Ituano fora e Vitória em casa, mas pode ser que o Vitória já tenha subido, já seja campeão, muito provavelmente. Chape garante com 9 pontos. Ganhando os 3 jogos, está livre. Mas é muito difícil imaginar isso. Tem boa chance com 7 pontos, chegando a 40. Algumas chances com 6 pontos, fazendo 39. É a conta que a gente fez. Se a Chape consegue ganhar do Ituano, do Botafogo, ou do Botafogo e do Vitória, acho que ela vai escapar com 39. Tem uma boa chance disso acontecer. É difícil imaginar, né, que ela ganhe 2 jogos, mas se conseguir, a chance é grande de permanecer. E vale um comentário, entre Sampaio, Ponte e Chape, quem tem jogado melhor é a Chape, apesar dos pesares, né? Londrina, vamos falar do Londrina para já se encaminhando para o final, 99,99 de rebaixamento, muito difícil mesmo com 9 pontos. Joga com o Vila Nova fora, com o Novo Horizontino em casa, com o Botafogo fora. O Londrina, ganhando os 3 jogos, ele iria para 37 pontos. E aí ele precisa torcer que o Sampaio Corrêa faça só 1 ponto, porque ele levaria vantagem nos critérios de desempate, que a Ponte Preta faça só 2 pontos, levaria vantagem também nos critérios, e que a Chapecoense só faça 3. Na verdade, a Chape pode fazer 4. A Chape poderia fazer 4, porque o Londrina levaria vantagem nos critérios de desempate caso ganhasse os 3 jogos. Esse tropeço dos adversários, esses tropeços, eles nem são tão impossíveis de acontecer, eu diria até que são mais prováveis de acontecer. O problema é Londrina ganhar 3 jogos, né? Essa é aí que mora o problema. ABC de Natal já está rebaixado, ele enfrenta o Juventude em casa, o Guarani fora, o Vila Nova em casa. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro. Por aqui acompanhamos todas as chances e o que cada time precisa fazer para conquistarem os seus objetivos nessa reta final de Série B, faltando 3 rodadas. Curtiu o vídeo? Deixe seu like aí, se inscreve no nosso canal, não deixe de comentar, participando aqui com a gente na Gol. Um grande abraço, turma. Valeu!